Bem-vindo a esta Solução 24, como crescer. Da última vez, falamos sobre os diferentes níveis espirituais que vemos na Bíblia. Falamos sobre ser crianças, novos, crianças, como crescer e ser crianças nessa fase. E então se tornarem pais nesta fé. Precisamos ir em busca da paz pessoal que Jesus menciona, algo que vimos nesta série, o chamado de Jesus. Quando encontramos essa pessoa em paz, precisamos saber como compartilhar o evangelho com ela, para que possam nascer de novo de verdade. Mas também precisamos ajudá-los a crescer. Precisamos ajudá-los a amadurecer em Cristo. Como em uma família. O que vemos em uma família é que deve haver crianças. Na família natural, mas não devem permanecer crianças, eles devem crescer. E com o tempo, eles realmente devem crescer tanto que deixam a casa e vão construir suas próprias famílias. Não somos pais naturais, mas sim pais espirituais, como Deus quis. Quando olho para a igreja hoje, só posso dizer que é triste ver o quanto ela se afastou. Estamos longe do que Deus quer que façamos. Quantos poucos realmente crescem e veem bons frutos? No dia a dia, há muitas pessoas na igreja que apenas falam, mas continuam sendo espirituais. Bebês o resto de suas vidas. Por quê? Porque é assim. Pode ser que estamos percebendo a mortalidade, acho que é um desses casos. Mas também se diz que muitas pessoas na igreja ainda não nasceram. Eu quero ler uma coroa aqui do meu livro, O Frio de Jesus, nesta cápsula. Quando uma pessoa é totalmente renascida, você verá isso em sua vida. Haverá frutos em suas vidas que mostrarão que são uma nova criação. Quando há fruto na vida de uma pessoa, então ela precisa de leite para que possa crescer e se desenvolver. Mas se a fruta não estiver lá, significa que eles não nasceram de novo e precisam de algo. Talvez mais forte que leite. Quando uma pessoa é renascida, como vimos da última vez, essa pessoa precisa de leite. Mas se uma pessoa não nasceu realmente de novo, então ela precisa de algo muito mais forte que leite. O que é isso? Sangue. O sangue de Jesus, eles precisam nascer de novo. Porque quando nascem de novo, a vida é transformada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. John 3 dizer isso dos versículos 6 a 10. Nenhum dos que vivem nele continua a pecar. Ninguém que continua a pecar o viu ou ouviu. Não devem deixar ninguém enganar vocês. Quem faz o que é certo é justo, assim como ele é justo. Quem faz o que é pecaminoso é mau. Pelo demônio, porque o demônio escreveu desde o início. O motivo pelo qual o Filho de Deus está no pier é para destruir as obras do demônio. Ninguém que é nascido do demônio nasce do demônio. Deus continuará no pecado, porque os assentos de Deus estão no dia a dia. Elas não podem continuar pecando porque nasceram de Deus. É assim que sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não faz o que é certo não é filho de Deus, também não. Ou é alguém que não ama seus irmãos ou irmãs. Aqui vemos que a Bíblia é muito, muito clara. Que todos os que realmente nasceram de novo, não julgue pela aparência. O lugar de Deus está dentro deles e eles não podem ser julgados pela aparência. Sobre pecar, também lemos que eles amam o irmão, aqueles que nasceram de novo. Se as coisas que faltam na vida de uma pessoa, se as pessoas vivem em pecado, se as pessoas não têm o amor para estar com outros crentes, por quê? Por que está acabado? Será que é porque eles não são realmente renascidos?
Você sabe, podemos conhecer uma árvore pelos seus frutos. E se isso não estiver lá, se o Senhor não estiver lá, então não há Deus. Viver uma vida santa significa desejar amar os irmãos e estar com os outros. Se isso falta na vida de alguém, você não pode discipular alguém assim até a maturidade. Por quê? Porque eles ainda não são cidadãos novamente. E por isso, quando falamos sobre como podemos educar crianças, o que sempre precisamos começar é o Evangelho. Nós sempre precisamos voltar ao Evangelho e mantê-lo seguro. Preguem o Evangelho, até para aqueles que frequentam as igrejas, até para os que entram. Seus estudos de relacionamento. Se você tem uma pessoa e você vê que algo está errado, o que está feito é apenas desenvolver um problema mais caro. E o que é isso? É o caminho. Então você sabe, podemos conhecer uma árvore pelo fruto. Se uma árvore, por exemplo, produz laranja, e você deseja que a árvore produza maçãs em vez disso. A solução não é derrubar todas as laranjeiras. E diga à árvore que você precisa parar de produzir uma laranja. Você precisa começar a produzir maçãs. Qual é o problema com a sua árvore? Não, essa árvore simplesmente produz o que ela é. Se laranjeira produz laranjas e macieira produz maçãs, o que é uma árvore que produz o que é? É o mesmo com uma pessoa. Se você tem alguém que vive em pecado, se você é uma pessoa que não deseja uma comunidade, então eu desejo a vocês uma boa noite. Antes de ir cobrir e tentar discipular e puxá-los para fora, vem cá, você precisa parar de cantar. Vem cá, você precisa se juntar à comunidade. Vem cá, você precisa... Você também, porque você fica cansado disso. Então reserve um tempo, sente-se com eles e compartilhe o Evangelho. Porque quando as pessoas realmente têm a vida delas, aleluia, elas não precisam de ninguém ao redor. Vamos lá, você deve viver saudável. Vamos lá, você deve ter comunhão. E eu me lembro, tinha 19 anos quando entreguei minha vida a Deus. Eu fui o primeiro na minha família a dedicar minha vida a Deus. Famílias e muitos amigos. Eu tinha um amigo que era cristão e eu não tinha mais ninguém. Obrigado, saúde. Realmente sem nunca ir à igreja. Quando nasci de novo, o que aconteceu primeiro? Foi isso, nós corremos. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que eu não conseguia acompanhar. O domingo eu não podia, como quando eu fazia coisas que estava acostumado a fazer. Foi uma pena, eu simplesmente sentia que estava dentro de mim, o lugar de Deus estava dentro de mim. Eu não poderia continuar dizendo isso. E eu sei pelo meu bem que eu não fiz. Eu não precisava levantar o dedo e dizer, você não tem permissão para fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Não, eu não precisava. Por quê? Porque a cadeira estava dentro de mim. Deus estava lá, como lemos antes. Outra coisa eu ansiava por comunhão com minhas novas famílias. Eu ansiava por comunhão. E um homem como eu que nasceu de novo, quando desejei por uma comunidade, eu dediquei mais do que apenas um dia por semana. Entrar e só encontrar em um domingo não era suficiente. Eu precisava de mais. Eu queria viver curado, mas no começo senti que estava cometendo erros e me senti condenado. Lá eu também era necessário. Eu precisava de alguém ao meu redor. Mais de um. Um dia, uma semana. E na minha vida, Deus me deu alguém. Ele me deu, na verdade, ao meu sogro, que se tornou meu mentor, que estava lá por mim. E meu pai e meu avô me ajudaram a crescer. O que ele nunca se sentou comigo e disse, Torben, agora temos uma preparação. Esta semana falamos sobre isso, na próxima semana sobre aquilo, na terceira semana sobre outro tema. Não, minha história, a história que ele me deu, o leite que ele me deu, ele estava nas nuvens. Ele sentado ao meu lado e eu estava lá com minha Bíblia e eu estava com fome. E eu fiz muitas perguntas. E quanto a isso? E quanto a isso? E quanto a isso? E quanto a isso? E quando eu clamei, ele sempre esteve lá. Quando eu batizei e fiz perguntas, ele estava lá. Isso é o que um crente recém-nascido precisa. Não basta apenas ir a um encontro.
Eles precisam de família. Eles precisam de 7 pessoas lá prontas para compartilhar a vida com eles. E é assim que realmente vemos as crianças crescerem e se tornarem fortes. Na primeira carta aos Coríntios 4, 14 a 16, Paulo diz que escrevo isso não para envergonhar você, mas para prepará-lo como meus queridos filhos. Mesmo que você tenha 10.000 convertidos em Cristo, você não tem muitas sextas-feiras. Porque em Jesus Cristo eu me tornei teu pai, através do Evangelho. Por isso te peço que me imites. Havia muitos pais e muitos líderes, vamos dizer como é na igreja hoje, mas não há muitas fadas. Paulo era realmente um pai para algumas dessas pessoas. Incentivo vocês quando se trata de como amadurecer pessoas em Cristo. Quando uma pessoa é recém-nascida em Cristo, precisa de mais do que apenas ser convidada para um encontro. Eles anseiam por comunhão. Eles desejam ser curados. Precisam de alguém que simplesmente possa estar lá por eles, alguém para compartilhar a vida, alguém que possa te amar. Muitas vezes. Eles precisam de mais do que apenas ser convidados para uma igreja. Eles precisam ser convidados para tomar café e para jantar. E isso é o que eu recomendo que você faça quando começar a trabalhar com pessoas. E você começa a ver pessoas se voltando para Cristo. Abra sua casa, convide-os para jantar. Sente-se com eles no sofá. Tente conversar sobre a vida e explicar algumas das dúvidas que as pessoas frequentemente não têm esclarecidas na igreja. Eu sei, pois quando era recém-nascido na fé e disse na casa de meu pai, ele não fez uma lição como eu disse, mas respondeu as perguntas que tinha naquele momento. Pai, estou lutando com isso. E que tal isso? Eita, que tal isso? Que tal isso? E isso me deu muito mais só de ter alguém para responder as minhas perguntas naquele momento. Terminar ouvindo um chouriço morto por 45 minutos. Sobre algo que não estava dando certo na minha vida. Mas eu diria que não é sempre fácil encontrar as pessoas certas, pessoas vermelhas que leem, ou maduras que querem ajudar. E isso não é simples, fora e dentro da igreja. Lembro-me de alguns anos atrás, quando estava em uma cidade levando algumas pessoas a Cristo. E não havia igreja naquele lugar, mas havia um pequeno grupo de cristãos reunidos. Havia 6 encontros cristãos. E eu tentei envolver alguns dos novos crentes desse grupo. Mas não foi fácil, porque nesse pequeno grupo havia 6 pessoas. E quando eu os vi, havia 2 que eram incríveis, amavam Jesus, maravilhosos, fervorosos. Isso simplesmente emanava deles, sempre. Havia 2 que eram mais neutros, tipo, quem são eles? Eles são bons, eles não são bons, eles não são ruins, mas amam Jesus, isso é bom. Mas havia 2 que eram a maior dor. 2 pessoas muito religiosas que simplesmente sugam a vida delas para um novo crente. De fato, foi muito difícil para mim, porque como eu poderia trazer pessoas para o pequeno grupo e quero que elas colaborem entre si, talvez esses 2, mas não aqueles 2. E isso não é fácil. E depois de algumas das experiências que tive, simplesmente parei. Levar as pessoas para a igreja, porque nunca sabia o que encontrariam, que eles encontrarão na igreja. Em vez de apenas dizer, venha à igreja e deixe-os comparar com todos. Porque uma das primeiras pessoas que eu realmente levei para a igreja estava com as pessoas erradas na igreja, pessoas que viviam ao longo do dia. E então eles foram para a cidade e a mulher se perdeu novamente, porque eles estavam fora bebendo. Vemos tantas coisas hoje. É melhor, em vez de apenas levar as pessoas para a igreja, levar elas para 1 ou 2 pessoas que estão acesas. E eu espero que seja você que está empolgado, que você vai reservar um tempo para se encontrar com as pessoas. Ou, se não puder, encontre alguém que esteja vivendo uma vida empolgante e tente apresentar os novos crentes a essa pessoa. Alguém que possa ajudá-los, alguém que possa cuidar deles, alguém que possa ajudá-los a crescer. Eu acho que é assim que deveria ser para todos nós.
Eu sei que nem sempre é fácil saber com quem se relacionar, mas também vi repetidas vezes que Deus está no comando. Então, se você não tem ninguém, comece a orar para que Deus envie a pessoa certa para essas pessoas. E isso foi o que Ele fez por mim. Quando olho para a minha própria vida, eu não tinha ninguém que pudesse me ajudar. Que pudesse cuidar de mim, mas em Deus Ele me deu meu sogro. E não foi apenas um acidente, foi Deus quem arrumou isso, foi Deus quem cuidou disso. Lembro-me de uma vez, estávamos em uma reunião, uma reunião profética. Um profeta, ela ligou para ele e disse que tinha 3 filhas. Ele disse que não. Você tem um filho? Ele disse, não, eu tenho 3 filhas. Você tem um filho? Não, eu tenho 3 filhas. Você tem um filho? Eu tenho 3 filhas. Você tem um filho. Ele é como um filho para você e seu trabalho é estar lá para o seu filho. E ele sabia de quem estava falando. Deus me chamou para ser como um pai, Deus para mim. Meu Pai do céu não é um grande ministro. Ele não é alguém que fala na igreja e está em todo lugar. Isso também não é o que você precisa e o que outros precisam lá fora. Não precisamos de um grande ministro que não tenha tempo para cuidar das pessoas. Precisamos de pessoas com tempo disponível. Precisamos de pessoas que possam dar o que Deus deu a elas. E eu compartilho muito mais sobre isso no meu livro O Amor de Jesus, onde falo sobre como podemos estar lá para outras pessoas. E se não tivermos ninguém, o que podemos fazer? Como podemos orar e pedir a Deus para nos guiar até alguém? Então, eu diria isso quando começarmos a trabalhar com discipulado. A melhor forma de discipulado é se tornar família e amigos das pessoas. Andar com as pessoas, compartilhar a vida com elas, estar lá, especialmente para as novas pessoas que vêm à fé. A melhor maneira de aprender a fazer as pessoas crescerem é simplesmente sentar-se com elas em um sofá, tomando um café. Ouça a vida delas, ouça as histórias delas, ouça pelo que elas estão lutando agora, com o que estão tendo dificuldades. Quais perguntas eles têm? O que eles leram na Bíblia esta semana? Eles não entendem. E então, esteja lá por elas, responda suas perguntas, ore por elas e ajude-as. É assim que fazemos as pessoas crescerem. Não é só convidá-las para uma reunião e dar-lhes 45 minutos de aula. Não, convide-as para sua casa. Vá para a casa delas, esteja lá por elas. E eu desejo que se você começar a fazer isso, se todos começarem a fazer isso, quando lermos as pessoas, que levemos o tempo e novamente, nós não precisamos de um grande... Você não precisa ser o pastor que controla tudo. Isso é algo que você e eu podemos fazer, podemos ajudar as pessoas, podemos cuidar delas. Então, é assim que é. Esteja lá, ame as pessoas, mencione-as, investir neles, passe tempo com eles, e é assim que fazemos as pessoas crescerem. E então você verá Afrodinda viver. Na próxima vez farei um vídeo aqui que se chamará... Eles são cidadãos e líderes. Na próxima vez falarei com todos vocês que são cidadãos e líderes lá fora. Não sou contra essa igreja, mas eu quero te desafiar. Eu quero desafiá-los a aceitar o chamado de Jesus e passá-lo para as pessoas na igreja e ver nosso movimento. Arrependimento de Deus onde você está, então estou ansioso para vê-lo na próxima vez. Adeus.